Seja bem-vindo ao Vértice Cast. E o episódio de hoje a gente vai falar sobre inovação. Mas não aquela inovação que você normalmente conhece mais, que é de tecnologia de informática, internet, computação. Mas inovação que muda história, e a gente tem uma história hoje bem legal para compartilhar com vocês. E o convidado de hoje é Walter Biasson. É um gaúcho que não gosta de chimarrão, mas ele diz que gosta de carne, de churrasco. Então, eu já estou desconfiado desse gaúcho, mas no papo aqui eu tenho certeza que, de alguma forma, ele vai conquistar a gente. Walter, muito obrigado. Seja bem-vindo ao Vértice Cast. Obrigado pelo convite aqui, fico muito satisfeito. Mas como que um gaúcho não gosta de chimarrão? Eu nasci em Brasília, desde o dia que eu conheci, que eu experimentei a primeira vez, cara, isso aqui é muito bom. É bom também, mas eu não sei, para mim é uma mão de obra fazer aquilo, aí top, aí é muito quente, é melhor tomar a cervejinha, o vinho no top, né? É melhor. Eu tô bem curioso, primeiro para conhecer um pouquinho da história da Ucas. A gente como grupo, né, Grupo SR, e só repara os 35 anos aí já no mercado, e veio outras empresas, a gente tem ali Vem em Casa, nosso e-commerce, a gente sempre buscou inovar em várias coisas que a gente faz no dia a dia, em vários processos, seja a forma de atender, seja a forma de otimizar o tempo ali, facilitar a vida do colaborador. Pô, a máquina de areia traz muito isso, né? A gente ensacava areia com a latona, né? E aí veio a máquina para contribuir. Como que foi o processo de você criar uma máquina para ensacar areia? Aonde você viu? Bom, como eu lhe falei, eu era representante comercial de uma empresa que trabalhava com materiais de construção, e eu tinha um cliente lá, a Oliveira Materiais de Construção. Eu ia lá visitar ele, fui até o depósito, cheguei lá no depósito, fui fazer o levantamento do material que ele tinha, fui anotando num papel de papelão esse, de saco de cimento, né? Anotando o material. E eu vi que tinha 5 pessoas segurando um saco de plástico, certo? E 5 pessoas jogando areia dentro daquele saco. Eu disse, mas que estranho isso, né? 10 pessoas trabalhando aqui para fazer isso, né? O que vocês estão fazendo? Estamos ensacando areia. Um cara com os olhão desse tamanho, assim, meu Deus do céu. Sacando areia? Nós temos que ensacar 2.000 sacos de areia hoje. Eu olhei e disse, que medida vocês estão usando aí? 3 pasadas e meia. Precisa, medida precisa! Que bacana, os caras têm uma precisão. Beleza, larguei daquilo, fui para a loja de materiais de construção, que era próxima, né? O Jonas me viu e disse, só um pouquinho. Me chamou, cumprimentamos lá e tudo. E eu disse, tu tem isso aqui de material. Aí ele disse assim, essa aqui tu põe tantas, essas tantas. Aí me entregou o saco de cimento, o papel de saco de cimento me entregou e disse assim, tá tirado o pedido, né? Depois te mandar cópia. E eu disse, pois é, Jonas, olha só, você me economizou praticamente 2 horas de trabalho, cara. Isso aí para mim, me ajudou bastante. Me permite que eu te pague um almoço num boteco aqui, próximo aqui, então, para recompensar essa situação. Sim. E ele disse assim, sim, eu vou sim, mas antes a gente tem que dar uma olhada lá no depósito, lá que o pessoal está ensacando areia. Daí chegou o irmão dele, daí nós fomos lá para o depósito, e no caminho, assim, mas por que isso? O que aconteceu? Por que tanta areia ensacada? Ele disse, não, é o seguinte, é que aqui a Lagoa da Conceição tem uma parte lá da lagoa que chama-se Canto da Lagoa, e lá não chega carro, e muito menos caminhão, certo? Então, tudo que vai lá para aquela região tem que ir de barco, e eles estão construindo uma mansão lá, com iates e assim por diante, e para chegar a areia lá, não pode ser areia a granel, sabe? Bota em cima do barco, se virar o barco um lado, a areia vira barco e dá uma confusão, então eles têm que fazer o lastro, tudo certinho, com areia ensacada. Beleza, e eles precisam de 2.000 sacos de areia por dia. E tem que contratar o pessoal para fazer esse serviço, né? 10 pessoas para fazer esse serviço, por que não compra uma máquina para fazer areia? Não tem isso, mas como não tem? Existe máquina para tudo, máquina para ensacar feijão, arroz, bala, sorvete, absorvente, papel higiênico, existe máquina para ensacar tudo, como é que não tem máquina para ensacar areia? Não tem.
E depois eu constatei realmente que não tinha. Aí peguei o meu Peugeotzinho, certo? Um calorão. Fui lá, estacionei numa sombra, abri os vidros, né? E liguei para o meu irmão, que é engenheiro mecânico. Mas engenheiro mecânico do nanquim, né? Nada do SolidWorks. E liguei para ele, senhor Vonley, nós temos uma oportunidade de fabricar uma máquina para ensacar areia. A resposta dele foi, vou pensar. Tá bom. E esse vou pensar dele, eu comecei a ver nas outras lojas de materiais de construção, que eles também vendiam areia ensacada. E eu comecei a fazer pesquisa de quanto custa, quanto vende, quantos sacos, e assim, e vi que tinha um potencial muito grande. E se passou uma semana, meu irmão ligou e disse assim, Vladimir, ele me chama de Vladimir, meu nome é Walter Vladimir. Aí, Vladimir, nós vamos fazer uma máquina para nós ensacar areia, porque isso dá muito dinheiro. Por que tu compra areia por tanto? Olha só, indiferente dessa margem de lucro, nós temos que fazer a primeira máquina, certo? Vamos fazer a primeira máquina? Vamos. Aí nós começamos a fazer a máquina. Olha só, o meu irmão se envolveu para começar a fazer uma coisa e foi fazendo um protótipo e estava quase pronto o protótipo e ele diz assim, Walter, recebi uma proposta indecorosa para ir trabalhar na Costa Rica. Tchau. Como assim, tchau? Como assim, tchau? Tem que... eu tive uns gastos aí, depois acerto contigo isso. Mas e agora? Tchau. E aí o seguinte, eu tive que descobrir toda essa questão de motor e tudo mais, polia, cava, enfim, eu descobri tudo isso e terminamos o protótipo. Beleza, vamos botar para funcionar. Bom, eu já tive carro velho, certo? Eu não sei se tu já teve carro velho. Carro velho é o seguinte, tu deu um problema na embreagem, daí tu arruma a embreagem, agora não vai dar mais problema na embreagem, daí dá problema na direção, aí arruma a direção, daí dá problema no pneu, daí era um problema, aquilo me afetou de uma maneira que até o meu psicológico estava sendo afetado e eu estava prestes a desistir. Disse, para tudo, respira e vamos fazer o seguinte, larga esse mamute aqui, certo? E eu vou chamar uma pessoa que vai desenhar lá no SolidWorks, todas as peças, a gente vai mandar cortar laser e vão fazer uma máquina nova dentro, vão utilizar o conceito dessa aqui para fazer uma máquina nova. Fizemos uma máquina nova. A gente conseguiu a coisa acontecer. Hoje eu falo com maior orgulho que nós estamos há 11 anos no mercado, nós estamos com mais de 3.500 máquinas vendidas no Brasil e mais 26 países. Tá? Eu tenho máquina na Noruega, eu tenho máquina na Suécia, eu tenho máquina na Espanha, eu tenho máquina em Angola, eu tenho uma máquina na República Dominicana, tenho no Equador, Peru, enfim, toda a América Latina. Aliás, eu tenho hoje distribuidores nos Estados Unidos, tenho distribuidor na Argentina e tenho distribuidor no Uruguai. Aliás, o Uruguai é o país que mais compra máquinas nossas. Uruguai? Uruguai. Primeiro Uruguai e segundo os Estados Unidos. Aliás, foi no mês de fevereiro, embarcou um container para os Estados Unidos com 18 máquinas e isso eu tenho um orgulho também. Caramba, porque o tipo de construção lá normalmente não utiliza. Olha só, o que acontece? Realmente não utiliza. Aliás, nos Estados Unidos tem uma coisa que é o seguinte, tem uma empresa lá chamada Kikret, como se fosse uma fábrica de cimento, certo? Tem várias fábricas de cimento aqui no Brasil e eles não só vendem o cimento, mas vendem areia ensacada também. E quando eles compram já, o cara pede, manda tantos sacos de cimento, AC1, AC2, AC3, tantos pallets e tantos pallets de areia, fina, grossa, Sim. média, e aí vai todo o lote para eles lá, paletizado, tudo certinho, e eles vendem tudo paletizado. Obviamente que tem máquinas muito mais sofisticadas para fazer isso, certo? Sim. Aliás, essa Kikret tem 27 pontos de distribuição lá nos Estados Unidos. É muito bacana. Só que tem uma coisa, a minha máquina de sacar areia foi para lá para ensacar adubo orgânico. Tá? Porque, aliás, Caramba! Aliás, lá nos Estados Unidos, a fazenda que foi do George Washington lá nos Estados Unidos
tem a minha máquina ensacando areia, ensacando adubo orgânico lá. É verdade, gente, é verdade. Caramba! E, aliás, eu inventei uma máquina para ensacar areia. Aí veio o pessoal do adubo orgânico e me disse assim, Walter, dá para ensacar adubo orgânico? Vamos testar. Testamos, funcionou. Não precisou fazer nada, simplesmente funcionou do jeito que estava lá, ensacou adubo orgânico. Veio o pessoal do asfalto frio. Walter, ensaca asfalto frio? Eu acho que ensaca. Aí, rapaz, e eu acho que, sei lá, há 10 anos, talvez um pouco antes disso, começou a venda de asfalto sendo vendido ensacado. Isso, eu peguei bem no início isso. Bem no início. E porque o pessoal ensacava tudo na mão também. Tudo na mão. Virou a minha máquina de ensacar areia, se vai ensacar asfalto frio, nós testamos, não funcionou. Daí, calma. Tem um sistema vibratório exclusivo que eu fiz aqui, certo? Que a gente tem que aumentar o poder, a potência dele, certo? Então, mudar os sistemas de chapas aqui. Mudamos, funcionou. Só que é o seguinte, a gente não pode parar no tempo. Sim. Então, o que acontece? Eu inventei essa máquina para ensacar, nós desenvolvemos uma máquina para moer vidro, que tritura todo o vidro, vira pó, que tu esfrega na mão, assim, não corta a mão. Nós desenvolvemos... falando na questão do asfalto. Daí começamos a ensacar asfalto frio, certo? E aí o que aconteceu? O pessoal do adubo orgânico veio me falar, Walter, nós temos uma peneira aqui, essa peneira vibratória, a gente tem que ficar chacoalhando aqui para descer o material para a gente aproveitar o substrato. Faz uma peneira para nós. Não, mas a peneira vibratória não vou fazer. Daí comecei a pesquisar e nós desenvolvemos uma peneira sem eixo e sem raio, que a eficiência menina tem 20%. Walter, uma pergunta. Tu é engenheiro? Não sou formado em nada. Nada. Sou formado em nada. A necessidade, te lembra daquela história lá que eu tive que aprender o que é um parafuso M8 Allen, motor de alto e baixo? Eu tive que aprender. Eu tive que aprender a fazer uma patente. Eu tive que aprender, a gente tem que fazer isso. Sim. Quando a gente tem um sonho, a gente tem que correr atrás do sonho. Indiferente das dificuldades que a gente vai passar. Tanto que, quando eu falei que ia fazer uma máquina de ensacar, tinha umas pessoas que falavam assim, não faz isso aí, tu vai te incomodar, ainda tem que pagar imposto, que isso, que aquilo. Realmente, isso não adianta, tem que pagar, hoje em dia é assim. E outra coisa, quando a gente quer as coisas, a gente vai desenvolvendo e vai achando uma maneira de resolver. De fazer, sim. Aí tu fez a peneira? Fiz a peneira, começou a peneirar o adubo orgânico, certo? E fui vendendo algumas peneiras assim, mais numa feira, que é uma feira chamada Paving, que é de pavimentação, e eu estava lá e junto com vieram o pessoal nos visitar, assim, e estava entrando no Brasil o fresado. O que é o fresado? Você imagina o seguinte, tem um asfalto, certo? Esse asfalto, ele sofre intempéries, como chuva, calor, frio, pressão, veículos de grande passagem, e ele tem um prazo de validade, depois de um determinado tempo, ele fica abaulado, ou dá buraco, bota um material para tapar buraco, enfim, e ele fica ruim, certo? E aí o que acontece? Vem uma máquina chamada fresadora. Uma fresadora, ela vai tirando o material ruim e vai deixando nivelado para se colocar um novo asfalto ficar retinho novamente, certo? Só que aquele material que é retirado ali é chamado fresado, ou RAP, que é a palavra digamos, mais técnica. E esse RAP, o que acontecia? Ele era descartado, tá? E jogado na natureza, 1 litro de óleo contamina 15 mil litros de água. E uma grande empresa, uma concessionária brasileira, passou no meu stand, viu minha máquina de ensacar e tudo, e eles falaram sobre essa questão. E aí eu disse, como é que você... Não, a nossa intenção é fazer o seguinte, pegar esse RAP, passar num triturador, triturar tudo e depois peneirar. Isso está errado. Cara, falando com o engenheiro lá de cima, que conceituado e tudo, está errado. Como está errado? Está errado, vocês têm que peneirar primeiro e depois triturado. O que for maior da gramatura que vocês desejam, daí sim vai ser triturado.
Ele disse, não, mas vai trancar na peneira. Que disse, não, mas vocês têm que usar uma peneira giratória, porque daí o torrão vai subir uma determinada altura, vai cair, vai se destorroar, vai se esfarelar, certo? Se aproveita o material e somente aquilo que for acima da granometria, que chama 3/4, que é 19 milímetros, aí sim vai ser triturado. Isso, não sei quanto é, mas só isso faz o projeto para nós. Faço. Chamamos os engenheiros. Nessa altura do campeonato, você já tinha equipe de engenheiro, estava contigo e tal? Mais ou menos. Tinha, mas era o freelance, que trabalhava de vez em quando. Mas mas aí já estava mais ajeitada a empresa. Já tinha um pouquinho de dinheiro. Bom, fizemos o projeto, tá? Fizemos o projeto e chamamos eles. Aí fomos lá, teve alguns percalços e eles viram o projeto lá, e só que a peneira tinha 1 metro de diâmetro, 2 metros de comprimento, a estrutura era pequena e produzia pequeno, mas funcionou. Eles disseram, gostamos. Só que é o seguinte, nós queremos mais robusta, tá? E mais produtiva. Nós temos que produzir 40 toneladas por hora. Passamos o projeto para eles, eles aprovaram o projeto, nos pagaram o valor equivalente, botamos para funcionar. Você imagina uma usina de asfalto produzindo 160 toneladas por hora. E aí nós botamos para funcionar. No primeiro dia, não funcionou. Não funcionou por um detalhe pequeno lá, certo? Daí, calma. Nós vamos trocar essa correia transportadora por outra correia transportadora, com os roletes mais próximos, enfim, assim, beleza. Fizemos a nova correia transportadora, na semana seguinte fomos lá e colocamos e funcionou. E aí é o seguinte, nós conseguimos aproveitar esse RAP, esse fresado, tá? Sembramos nas granometrias de 3/8, que é 9,5, e o 3/4, 19 milímetros. Quando nós fizemos a peneira, e eu estava junto com o pessoal lá, e eles têm uma coisa que toda usina, quando vai começar o processo de usinagem do material, tu tem que dosar a quantidade de CAP, que é o betume, certo? A quantidade dos agregados, que os tipos específicos, para chegar à mistura correta, se tem uma perda inicial, certo? Sim. Diferente de quanto vai usinar, se perde em torno de 2 ou 3 toneladas iniciais e se perde ainda mais 2 ou 3 toneladas no final, porque tem que limpar todo o processo, porque o sistema tem que ficar limpo, então se perde mais uma parte no final. Total, são 4 toneladas de material que se perde toda vez que se liga uma usina. E eu olhei aquele material e eu disse assim, peneira esse material aqui também. Mas esse material vai ser descartado. Não, peneira ele, vamos ver o que vai acontecer. Nós peneiramos e funcionou. E eles puderam utilizar dentro da usina deles. Caramba! Então a gente descobriu mais uma coisa que tinha, ou seja, um aproveitamento maior ainda do material. Sim. E aí, resultado disso, essa concessionária passou para outra concessionária e foi... Aí eu tô falando, cara, chega logo, o que é o Alcaz? O que é o Alcaz? Eu também não sei como é que saiu o Waze, né? Mas Alcaz, eu vou contar a história de vocês em Alcaz. O que acontece? Eu não falo inglês, certo? Mas primeira coisa, eu tinha que achar uma palavra que começasse com A, porque se fosse uma das primeiras da lista, certo? Tinha que ser curto, tá? E tinha que ter uma pronúncia sonora bacana, certo? E aí eu contratei uma empresa para fazer isso, tá? E aí eles me apresentaram vários nomes, e entre eles o Alcaz. Por que Alcaz? Al, em inglês, é tudo, certo? Sim. K é o símbolo de quilo. E o AZ, quem saca tudo de AZ. Então, Alcaz, tudo em quilo de AZ. Então, seria mais ou menos isso. Né? Caramba, legal. E aí ficou Alcaz. Então, é o nome que a gente tem hoje em dia aí. Claro que eu depois criei outros nomes aí, como Mói Vidro. Mas aí isso é nome de máquina, de produto, sim, né? nome de produto. Tá? Mas o nome da empresa é Alcaz. Como eu falei para você, a gente desenvolveu uma máquina para moer vidro, a gente desenvolveu um sistema para destorroamento, essa é uma palavra nova também, que nós criamos essa palavra. O que é destorroar? É quebrar um torrão em pedaços pequenos.
não é a palavra correta, o nome técnico é desgrumear, ou seja, é um grume que tem que ser desfarelado, tá? Uhum. Isso de areia, isso é mais de pro asfalto, fresado. Então a gente criou um destorroador, certo? Que é essa peneira giratória, que tem 1,40 m, o grume sobe, o torrão sobe, desce e vai se esfarelando. Ele faz o destorramento e faz a classificação, porque separa em granometrias. E depois nós temos correias transportadoras. Como que é a tecnologia para separar isso? É por tamanho? É. Vou chamar de código. O código da máquina, a máquina é programada para separar por tamanho? Sim, porque o que acontece? Você imagina um cilindro, certo? Tá? E isso é outra coisa que os engenheiros lá dessa empresa me dizem assim, não, que a peneira vibratória é muito mais eficiente. Eu expliquei para eles, mesma coisa. Vamos fazer o seguinte, vamos imaginar que vocês têm uma largura de 1,5 m, certo? E uma peneira vibratória que tenha 3 metros de comprimento, ok? Certo? Vocês estão peneirando em 3 metros de comprimento. Se eu tiver uma peneira giratória que tenha 1 metro de diâmetro, certo? Toda vez que ela fizer a volta, vai dar 3,14, né? Que é o pi. Que é o pi. Que é uma volta. Ou seja, se ela fizer uma volta, está fazendo a mesma distância que os 3 metros. Economizando espaço, otimizando... Exatamente. Então, toda vez que for fazer uma volta, se ela der 20 voltas, nós vamos 20 vezes 3, são 60 metros de peneira. Então, o que acontece? Na passagem da peneira, nós temos primeiro as granometrias mais finas, certo? E, aliás, agora surgiu o pessoal do micro-revestimento que me procurou porque eles precisam da granometria, que é o 316. 316 é 4,75. Sim. Certo? Então, é 4,75, depois é 9 milímetros, depois é 19 milímetros. É todo esse processo, ela vai fazendo todo esse processo e que for a maior do que 19 milímetros, aí sim vai para um triturador, que equivale a 10% só, ou seja, um desgaste menor do triturador. Sim. E tem mais o processo que era utilizado antes, que era triturado primeiro, depois peneirado, no momento que tu tritura, tu quebra pedras ou britas que são menores que 19 milímetros, certo? E tu deixa ela exposta, tu deixa ela fraturada. E esse material tem que ser pintado novamente com betume, com um cap, certo? Então, são, digamos assim, são algumas situações que é utilizado fresado isso. Você vende mais para a indústria, para governo, esse tipo de máquina que provavelmente... Olha só, o nosso mercado é bem amplo, certo? Aqui em Brasília, praticamente quase todas as lojas de materiais de construção têm que ter a nossa máquina de ensacar, certo? Nos outros lugares não tem, mas eles têm que ensacar na mão, tá? Mas a verdade é que esse tipo de tecnologia, de equipamento, é questão de sobrevivência. Sobrevivência do lado de eu preciso otimizar a operação, porque custo de 10 pessoas é muito alto, e eu preciso também escalar. Então, mais rapidamente, eu tenho o resultado ali. Então, para quem não se importa com isso, fica para trás mesmo. Uma pessoa, por mais esforçada, por mais trabalhadora que seja, tá? Não consegue fazer mais do que 300 sacos de areia por dia de jeito nenhum. Não tem capacidade física para isso. Tá? A nossa máquina, menor porte, ensaca 2.000 sacos por dia. Eu faço sempre um cálculo da seguinte forma. Olha só, tu não está economizando 4 pessoas. Digamos que esteja economizando uma pessoa só. Uma pessoa só, um trabalhador dedicado e tudo, eu considero o seguinte, um salário de 2.500. 2.500, mais os encargos trabalhistas e tudo mais, essa pessoa vai chegar mais ou menos em torno de 3.600, 3.800 de custo para a empresa, certo? Eu digo, em 10 meses a máquina se paga sozinha. Só de economia de mão de obra. Fora digamos, a precisão, que não vai ser mais 3 pasadas e meia, né? Porque vai ser exato o peso. Exatamente. Tá? Além de ter uma ergonomia, de a pessoa produzir mais, sem tanto esforço, como estava sendo feito antes. Né? Então, tem que ter todas essas particularidades. Legal.